galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está conectado com a gente aqui no podcast Segunda Versão. Tudo bem, minha amiga Paula Uchoa? Tudo bem, Gi? Tudo bem, pessoal? Mais uma segunda versão aí na área, né? E essa semana parece que vai ser melhor que a outra, hein? Gente, com certeza. Olha, vamos aproveitar aqui, obviamente, para relembrar a turma que a gente está lá no Instagram, a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, né, Paulinha? Tem que fazer o quê? Com certeza, gente. Vamos lá compartilhar e comentar, né? Comenta lá no segunda versão, que é muito importante, hein? Exato, gente, compartilha. Mas olha, vamos então para nossa convidada de hoje, que eu estou super ansiosa para bater esse papo, que vocês estão vendo aqui já, aliás, vão ver daqui a pouquinho, né? Que a gente tem alguns bonecos, né, que vão nos fazer companhia hoje. Porque a gente está falando, a gente vai conversar com a Rosiane de Mello. Ela que é educadora e empreendedora social e faz um trabalho lúdico de inclusão da criança com deficiência nas escolas aqui do Rio de Janeiro, né, Paulinha? Verdade, Gi. O trabalho dela é muito bonito e muito importante, né? A Rosiane leva o ensino na língua brasileira de sinais para as crianças que estão iniciando, né? As crianças bem pequenininhas, tipo de 3 a 5 anos, né? Uhum. E elas estão com os trabalhos, ela leva uns bonecos de pano muito legais, que tem crianças deficientes, deficiente auditivo, autista, amputado. São vários tipos de bonecos, gente. São 7, é muita coisa, né, Que a gente? gente vai conhecer aqui hoje, né? Ai, com certeza, né? Ai, ótimo. É, porque essa é uma iniciativa muito bacana, aliás, uma iniciativa brilhante que a Rosiane vai compartilhar com a gente aqui hoje, né? Bem-vinda, Rosiane. Oi, Rosiane, bem-vinda e parabéns pelo trabalho lindo, viu? Obrigada, Paula, Gisele. É um prazer estar aqui conversando com vocês e todos que estão ouvindo aqui o nosso podcast. Ai, a gente que agradece a sua presença. A gente está super ansiosa, né, Ai, para com conhecer os certeza. bonecos. A turma já viu aqui que já tem um aqui na mesa com a gente, né? E daqui a pouco outros vão chegar. Mas, Rosiane, a gente tem uma pergunta inicial aqui que a gente gosta de fazer para todos os nossos A convidados. pergunta chiclete. É a pergunta chiclete, é verdade. Batizamos de pergunta É. chiclete, né? E que a gente, claro, vai fazer para você e já estamos ansiosas, né, pela resposta. Rosiane, o que que te inspira para começar bem o dia? Olha, quando eu acordo, me olho no espelho e eu penso assim: o que eu vou fazer do meu dia hoje? A minha pergunta principal é como eu posso ser útil para alguém. Então, a utilidade da minha vida é muito importante para mim, em primeiro lugar, e depois entender que de que forma eu posso servir o outro vai fazer com que o dia do outro também seja melhor. Então, eu acho que essa é a minha pergunta principal da vida, é de que forma eu posso ser útil hoje. Ai, Coisa que boa, maravilha, né? né? Adorei. E realmente, assim, quando a gente fala, a gente sempre traz aqui para nossa temática, né, de segunda-feira, né? Por isso que a gente fala de segunda versão. A gente sempre gosta de mostrar uma segunda versão do que pode ser uma segunda-feira, porque normalmente as pessoas acordam na segunda ali, cabisbaixo, ai, tudo de novo, né? Quando a gente traz convidados aqui, como você, a gente entende que, tá vendo? Como é que a segunda-feira pode ser pode e deve, né? Exato. Ser diferente. Porque é isso, é a gente acordar e a gente entender como podemos ser úteis, né? E também ajudar o próximo. Muito bacana. E um lindo trabalho, né? É verdade. Vamos nessa. Você é educadora, empreendedora social, fundadora da Multidom Educação Inclusiva, né? Conta pra gente um pouco, Rosiane, como é esse projeto, né? E como começou. Claro. Esse projeto começou um pouco antes de fato, ele ter startado. Então, quando eu me tornei mãe, eu tenho 2 filhos, né? Eles não são crianças com deficiência, mas eles me inspiram a trazer para a minha vida e para a vida do outro essa utilidade que eu comentei no início. Então, quando eu fui mãe do Arthur, que é o meu filho mais velho, a minha vida mudou. Eu tinha uma outra profissão, onde eu trabalhei 15 anos como relações públicas, comunicação social, aquela vida agitadíssima. E aí, de repente, eu me vi com um bebezinho ali indefeso e eu falei, meu Deus, e agora? Como que vai ser minha vida? E Arthur começou a se desenvolver, né, cresceu, foi para a escola. E quando nós estivemos com ele dentro do contexto escolar, seus primeiros momentos nesse contexto, ele teve dentro da sua turminha um amigo que tinha uma possibilidade de um diagnóstico para autismo. Uhum. Então, dentro desse contexto, o Arthur começou a viver muitos conflitos com esse amigo. Então,
pela possibilidade do diagnóstico, havia uma agressividade por conta desse amigo, haviam questões que não se era entendido, havia a questão da professora não ter conhecimento sobre a causa, sobre o assunto, havia também a necessidade de compreender como que ele ia ser inserido nesse contexto e de que forma o meu filho fazia parte de tudo isso. Uhum. Então, esse movimento começou a acontecer dentro de mim por causa do meu filho. Então, o meu filho, ele se via dentro dessa sala de aula, onde ele tinha um amigo que ninguém sabia lidar, nem a professora, nem a escola, e muito menos os amiguinhos dele, que tinham 3 anos na época. Então, a gente tinha muitas questões que me atingiam como mãe. Uhum. Só que, naquele primeiro momento que me atingia, eu ainda não tinha o conhecimento da causa. Então, eu só recebia os bilhetes, né? Aqueles famosos bilhetinhos que vêm da agenda. Ah, hoje o amiguinho mordeu o Arthur durante a brincadeira. Ah, o amiguinho bateu no Arthur por causa, no momento de disputa de brinquedo. Uhum. Que são coisas corriqueiras que acontecem dentro da escola e eu, como educadora, eu sei que acontece. Uhum. E muitas vezes você não consegue evitar porque é muito rápido. E aí eu entendo a professora e o relato dessas questões. Uhum. Só que isso era todo dia. E eu comecei a me questionar, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo todo dia? Então, eu fui até a escola, muito brava, inclusive, Uhum. que a gente, como mãe, quer defender o seu filho, É. né? Você vai lá e fala assim, caramba, É. o que está acontecendo com essa criança? Por que ele está tão agressivo? O que está acontecendo? É algum contexto familiar? Você quer, de alguma forma, proteger o seu filho, mas eu também, como ser humano, eu quero também entender qual é o contexto daquela criança. Uhum. Então, eu fui até a escola, e aí a professora, com muito cuidado, falou comigo, olha, mãe, a gente está com essa questão e há a possibilidade de ter um diagnóstico de autismo. E aí a minha reação mudou na hora. Uhum. Porque eu falei, bom, não é um mau comportamento, não é uma questão de que ele está sendo agressivo porque ele quer. Existe um porquê por trás de todo esse contexto que ele está vivendo. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre o assunto. Então, eu costumo dizer que naquele momento foi um momento decisivo porque foi dado a mim um poder de escolha. Eu poderia instruir o meu filho a excluir. Uhum. Eu poderia falar assim, Arthur, não quero você perto dele, eu quero que você fique o mais distante possível e não brinque com ele. Uhum. O que naturalmente é o que acontece. Ou eu poderia entender o que estava acontecendo e tentar ajudar. É mais difícil o caminho? Sim. Mas foi o que eu escolhi. Então, eu comecei a estudar sobre essa questão. Falei, bom, ele vai estar ali o ano inteiro. Ele não vai sair da escola. Eu também não quero que ele saia da escola. Uhum. E eu também não quero que o meu filho fique passando por essas situações. Então, de que forma eu posso instruir o meu filho a lidar com aquele amigo? E de que forma eu posso transformar esse ambiente em um ambiente mais acolhedor para os dois? Porque ele não estava agressivo porque ele queria. Ele estava agressivo porque dentro do contexto dele haviam conflitos que não estavam sendo resolvidos. Uhum. Então, eu comecei a tentar instruir o Arthur de que forma ele poderia brincar com esse amigo e de que forma ele poderia respeitar o espaço daquele amigo no momento que ele entrasse em uma crise. Porque era nesses momentos de crise que ele ficava agressivo. Uhum. Ele não era agressivo o tempo todo. Então, a gente começou a identificar quais eram esses pontos. Então, quando havia uma disputa de brinquedo, havia ali a possibilidade dele entrar em crise. Então, Arthur, nesse momento, você escolhe outro brinquedo. Você não precisa disputar o brinquedo com ele, porque isso vai deixar ele um pouco agitado. Uhum. Então, você busca outro brinquedo e brinca com ele ou brinca com outro amigo. Então, foi assim que começou a minha ideia de inclusão, de que forma eu poderia trabalhar e de que forma eu poderia contribuir com esse tema, com essa questão. Então, isso aconteceu muito antes de 2018. E aí, com toda essa minha mudança de cenário profissional, por conta da maternidade, eu me vi numa questão assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque a minha demanda de trabalho era muito intensa e eu queria também ter um espaço para maternidade dentro da minha agenda. Uhum. Não queria que ela fosse deixada de lado. E aí eu comecei a estudar sobre educação, inclusão. Então, toda essa temática me envolveu de uma forma muito, muito inteira. E aí eu falei, caramba, eu vou ter que estudar sobre esse assunto. A minha vida está aqui agora. Uhum. Não faz mais parte desse contexto anterior. Uhum. Então, foi assim que eu comecei a elaborar o projeto em si.
E aí eu pensei, como que eu vou trabalhar a inclusão dentro das escolas e de que forma eu posso contribuir para essa inclusão? Porque existe a questão de que eu não sou a protagonista da inclusão, eu não sou uma pessoa com deficiência, os meus filhos não são crianças com deficiência. Então, eu abordar um tema onde eu não sou a protagonista é muito delicado, porque eu não tenho a voz, a voz própria para falar sobre a causa. Então, eu tive esse cuidado de não roubar a cena do outro, o protagonismo do outro. O protagonismo da inclusão não é meu, mas o antagonismo, sim. Então, foi aí que eu me encaixei. Então, de que forma eu posso contribuir com a inclusão? Falando para as pessoas como eu sobre inclusão. E de que forma isso pode contribuir para todo um contexto que também me envolve. Porque se eu chego na escola, o meu filho encontra uma criança com deficiência e ele não inclui essa criança, eu não estou contribuindo para a inclusão, eu estou contribuindo para a exclusão. E aí aquela família que depende da inclusão não vai conseguir, porque ela também depende de mim para fazer parte desse processo que interage dos dois lados. Então é aqui que entra o meu projeto. É falar para as pessoas que não têm deficiência em como elas podem ser úteis e contribuir com a causa da inclusão. Eu acho isso muito... tudo que você está falando, né, é extremamente relevante aqui, justamente por conta dessa causa da inclusão, né? E aí, o que eu queria te perguntar, Rosiane, porque assim, a família, né, ela precisa estar realmente inserida em todo esse contexto, né? Você leva ali, você tem a questão da metodologia ali no ambiente escolar, que é fantástico, ainda mais quando você está lidando diretamente com as crianças, né? Mas conectar isso com o ambiente familiar também é importante. Como é que é essa sua relação direta com a família, com as famílias, né? É recíproco? Como é que funciona isso? Como é que você percebe essa conexão? As crianças, elas, nessa fase de 3 a 5 anos, elas são reprodutoras. Elas reproduzem aquilo que ela vê, que ela escuta. Então, ela reproduz comportamento, ela reproduz falas. Então, nesse momento que tem a minha conexão com a família. Porque o meu contato é com as crianças. É dentro da escola. Eu não tenho um contato direto com as famílias. Então, quando eu consigo alcançar aquela criança com a abordagem da inclusão, ela vai repetir isso em casa. E é aí que entra a abordagem da família, porque eles entram no contexto da curiosidade, de querer saber mais. Ué, mas por que isso está sendo ensinado na escola? Por que meu filho está falando sobre isso em casa? E aí tem a minha abertura para falar com as famílias. Sei. Então, a gente começa com a criança, porque ela vai levar isso para casa. Quem nunca chegou em casa com uma criança, com um filho, ele quer contar tudo o que aconteceu naquele dia, mesmo que seja de forma desconecta. E ele começa a falar coisas aleatórias do dia, mas vai chegar naquele ponto. Se aquilo foi marcante para ele, vai ser algo que ele vai lembrar e vai ser algo que ele vai compartilhar. Então, é nesse compartilhamento que ele leva para casa que a gente consegue alcançar as famílias. E aí elas começam a se interessar. Mas quem é essa pessoa que está falando sobre isso? Onde é que ela está falando sobre isso? Então, aí eu consigo, de fato, alcançar essas famílias. Nós fizemos um trabalho em uma escola particular aqui no Rio de Janeiro, onde a coordenação me convidou para levar o projeto, e havia uma necessidade muito específica nessa escola, que foi uma demanda da família. A família compartilhou com a escola que durante um passeio recreativo que a família fez com o filho, com a filha, num espaço de compartilhamento de brincadeiras, essa criança teve contato com uma outra criança que não tinha um braço. Então, ela tinha amputação de membros superiores. E essa criança, que fazia parte da escola, teve uma reação de choque. Teve uma reação negativa sobre a criança que tinha amputação de membro. Então, ela chorou, ela não queria ficar no parquinho, ela queria ir embora, ela ficou muito assustada. Porque aquilo, para ela, era muito diferente. Ela nunca tinha visto, ela nunca entendeu, nunca houve uma conversa sobre aquela questão. Então, o diferente assustou ela. Então, ela ficou muito... Ela falou muito sobre o assunto, mas de uma forma em que ela esboçava mais medo do que propriamente curiosidade sobre o que de fato estava acontecendo. Então, na nossa abordagem nessa escola, nós falamos especificamente sobre a contação de história que apresenta o nosso personagem que não tem um dos membros.
Então, nós conversamos com as crianças, isso criança de 4 a 5 anos, dentro dessa, que já tem uma percepção de mundo. Às vezes a gente acha assim, não, a criança não... Eles sabem, eles percebem desde muito cedo. Então, nós abordamos com essa história. E no final, essa criança que já estava receosa sobre o assunto começou a ter um outro entendimento. Então, Bacana, né? Então, ela entendeu que ela não precisava ter medo daquela criança, que ela não precisava fugir daquela criança, que aquela criança teve um contexto onde ela nasceu daquela forma e ela não tem culpa por ter nascido daquela forma. Uhum. Eu preciso respeitar aquela deficiência, entender aquela deficiência e me aproximar. Eu não preciso excluir porque é diferente de mim, né? Todo mundo é diferente nas suas características. Então, o nosso trabalho naquele dia foi muito significativo para mim, porque no imagino. final ela abraçava a boneca que a gente apresentou como relativa a essa deficiência de amputação de membro. Então, o entendimento que ela passou a ter sobre aquela criança, com certeza, se ela encontrar novamente, ela pode ainda estar retraída, mas ela não vai ter o mesmo sentimento de medo ou de repulsa. Uhum. Já é um outro sentimento de respeito e aceitação do próximo. Que no final do dia é isso que a gente quer, né? Exatamente. Aliás, isso é é isso muito- que o mundo precisa, na verdade, né? Exatamente. Isso é muito importante também, né? Você mostrar a diferença já para a criança desde cedo, né? Porque não é algo... O diferente em si, qualquer coisa que seja diferente do que você está acostumado como padrão, Uhum. vai te causar ou estranheza ou curiosidade. Uhum. No caso dela, como era algo para ela visualmente muito diferente, Uhum. ela se assustou. Então, visualmente, ela não tinha esse contexto dentro do seu dia a dia. Então, aquilo provocou nela um afastamento, digamos até que natural, Aham. de diferente. Isso é muito diferente de mim. Então, eu não quero ficar perto disso. Não faz parte de mim isso. Uhum. E aí, quando você apresenta para ela que existem crianças que têm essas deficiências, que têm essas características que as tornam diferentes do que é conhecido como um padrão, ela consegue perceber, não, tá tudo bem, eu não preciso ter medo, eu não preciso excluir porque ele não tem um dos braços ou porque ele fala diferente de mim. Pelo contrário, né? Exatamente. Tem que acolher e, né, ajudar. E porque... incluir, né? com certeza. É isso aí. Você usa também, né, a metodologia de inclusão reversa, né? E usa 7 bonecos de pano lindos, né? Cada um mostrando uma deficiência diferente, né? Explica pra gente como funciona essa metodologia. E mostra pra gente, e mostra, né? que é Esses mais bonecos, importante, que né? são os instrumentos aí dessa... Já tem um aqui que já tá aqui direto com a gente, Vamos né? começar por ele. Vamos Um começar por cachorrinho ele. que eu adorei, vou levar pra casa. A inclusão reversa, meninas, nada mais é do que trabalhar o contrário. Uhum. Então, que é o que eu estou apresentando para vocês. Eu trabalho com as crianças que não têm deficiência. Então, a inclusão reversa, para mim, é esse propósito. É eu trabalhar com quem não tem a deficiência, as questões das pessoas com deficiência. Uhum. Então, esse é o conceito da inclusão reversa. E como que isso acontece na prática? Então, a gente oferece para as escolas oficinas de inclusão, onde eu divido em 2 partes. A oficina de Libras, onde a gente foca especificamente no aprendizado da língua brasileira de sinais, e a oficina de inclusão, onde a gente trabalha através da contação de histórias, com textos que apresentem a criança com deficiência como protagonista. Uhum. Então, a história é sobre ela, a história é sobre o cadeirante, a história é sobre a vida dele. E a criança vai aprender como é a vida dele, de que forma ele realiza suas atividades, de que forma ele sonha, de que forma ele quer alcançar os seus objetivos e de que forma ele consegue fazer isso. Que é possível fazer, né? Exatamente. Então, o nosso boneco cadeirante, ele tá aqui. Presente. Ele é um surfista. Ai, que a maravilha! prancha dele aqui Ele tem atrás, a prancha aqui, ó, deixa eu apresentar Linda pra a vocês. prancha, ó. Ele tem a prancha. Ai, maravilhoso. E a gente, quando eu pensei no personagem cadeirante, eu pensei assim, de que forma eu posso dizer para as crianças que tudo é possível? Ele está se mobilizando de uma forma diferente de mim. Uhum. Ele não deixa de andar. Teoricamente, ele anda. Uhum. Ele anda com o auxílio de uma cadeira, ele anda com o auxílio de uma muleta. Então, ele caminha. Uhum. Ele só caminha diferente de mim. Então, a nossa abordagem é sempre pela diferença. Então, quando a gente fala do cadeirante, ele anda diferente de mim,
quando a gente fala sobre o deficiente auditivo, ele fala diferente de mim. Uhum. E quando eu falo sobre o deficiente visual, ele enxerga diferente de mim. Então, é sempre pela diferença e nunca trazendo um vitimismo. Tá? Aham. É sempre Importante isso. exatamente. A gente tem esse cuidado porque eu não quero produzir pena. O nosso sentimento não é esse, não é o objetivo, o propósito não é que, ai, coitadinho, ai, meu Deus, poxa, que pena que isso aconteceu. Acontece. E como que eu vou lidar com isso agora? Então, ele anda diferente de mim. Porque ele vai para os lugares como eu. Ele vai chegar até um lugar como eu. Se eu ajudar ele, se eu empurrar a cadeira, ou se ele ir com as suas próprias pernas através da muleta. Então, qual é o contexto dele? Ele surfa. Mas isso é muito impossível, Rose. Isso é muito diferente, sim. Mas é possível. Nós temos um campeão... As crianças devem perguntar, né, da Sim, prancha. sim. Como é que ele não anda e ele consegue andar de prancha, né? Exatamente. Surfar, né? Surfar. Na água, o movimento é igual para todo mundo. Então, a gente tem como inspiração um surfista muito famoso, que é o Davi. E ele é campeão de surf nas Paralimpíadas e em todos esses movimentos. Então, é possível uma pessoa com deficiência surfar, é possível ela estar no mar e ter grandes conquistas como qualquer outra pessoa. Então, o nosso trabalho é aproximar, através da diferença, que todo mundo que tem um objetivo de vida, seja com deficiência ou não, ela vai conseguir se o foco dela estiver no seu objetivo a ser alcançado. Então, eu posso ser uma pessoa sem deficiência e não ter conquistado nada. E eu posso ser uma pessoa com deficiência e ter conquistado tudo. Então, isso não depende da minha deficiência. Isso depende da minha capacidade de como eu estou observando o mundo e de como eu estou contribuindo para isso. Como eu vou alcançar o meu objetivo. Perfeito. Aí, esse aqui é o cadeirante. Agora a gente tem o personagem que a gente apresenta, que é o deficiente visual. Que é o Ainda tem até a o que tem o cachorrinho, tem né? Deixa eu te ajudar aqui. Isso, ele tem a muleta, né? Que auxilia ele Olha que a lindo. caminhar. E nós temos também o seu cão-guia, que é o seu amigo do dia a dia. Então, as crianças adoram muito o cachorrinho. Isso aqui, ó. Pronto. A língua dele. Ai, gente. A gente apresenta, sempre trabalhando com lúdico, Gi e Paulinha, porque o lúdico é o que atrai a criança. Então, a gente tem os bonecos, eles são bem coloridos. A gente tem auxílio, né? No caso, o cachorrinho, que faz parte de um contexto de uma pessoa com deficiência visual e que vai contribuir para mim, para que eles tenham mais interesse na abordagem. Então, o cachorrinho, eu quero segurar o cachorrinho, tia. Eu adorei o cachorrinho. Mas esse cachorrinho, ele tem uma função. Ele não é só um cachorrinho como o nosso, da nossa casa. Ele ajuda o nosso amigo a guiar pelo caminho, pela estrada, desviar de um buraco. E deve ser não bater no interessante, poste. né? Tipo, mas como que o cachorro mas consegue nas fazer perguntas, isso? Exatamente. Então, quando eu falo para eles assim, o meu personagem com deficiência visual enxerga diferente de mim, eles falam assim, mas como que enxerga, tia Rose? Se o olho dele não observa as cores. Sim, mas ele enxerga com a mão. Com a mão? É possível enxergar com a mão? É possível. Vamos fazer o teste? Feche os seus olhos. Toca assim na sua mãozinha. Você está conseguindo perceber a sua mão? Tem quantos dedos na sua mão? Tem 5. Então, você está enxergando com a sua mão. Você não está vendo com seus olhos, mas você está percebendo como são as formas, como são as texturas com a sua mão. E é assim que o nosso deficiente visual tem a possibilidade de enxergar o mundo. E o cachorrinho, o seu cão-guia, ele ajuda a guiá-lo. Então, o cachorrinho acaba também ajudando ele a enxergar. Porque ajuda a desviar do buraco, ajuda a desviar de um obstáculo. Atravessar uma rua. Então, a gente tem todo esse contexto que é apresentado para as crianças nesse formato. Eu acho que o cachorrinho não apareceu direito. Mas aqui, olha que lindo. A Gisele queria pegar o cachorrinho. Eu percebi. É assim que acontece, Quer me dar um meio? Bota aqui no meu colo. Bota aqui no meu colo por enquanto. Pronto. Essa daqui já é a nossa personagem, onde a gente apresenta a deficiência auditiva. Então, ela tem uma gatinha, que é a sua gatinha de estimação, que ajuda ela também. E a gente abordou através desse pet, justamente por ser um pet relativamente mais calmo e que emite pouco som. Que não é o caso do cachorro. O cachorro é muito agitado, né? Ele tá sempre latindo. O gato não. O gato já é aquele mais manhoso, né? Isso. Mansinho, Ele quase não esboça
som. Muito Uhum. pouco, né? Só quando ele tá muito agitado. Mas aí a gente apresenta para eles, aí tem um atrativo do gatinho. Ah, o gatinho, ah, meu Deus, eu quero segurar o gatinho. E aí a mesma abordagem. Aham. Ela fala diferente da gente. Ah, tia Rose, mas como que ela fala se ela não usa a voz? Ah, ela fala também com as mãos. Vamos aprender como que ela fala? Ah, Aí a gente começa a abordagem da língua brasileira de sinais. sei. Então, eu vou aproveitar que a gente tem aqui o recurso do visual Isso. e vou ajudar aqui as minhas amigas, que Fica à são vontade. a primeira abordagem que a gente faz com ele é o oi. Uhum. Como que eu vou chegar num amiguinho que tem deficiência auditiva e que fala diferente de mim? Como que eu posso dizer oi pra ele? Então, é muito fácil. É só eu fazer assim, ó. Eu faço uma bolinha com a minha mão, Uhum. que vai formar como se fosse um O, e eu vou levantar o último dedinho como se fosse o I. Então, eu tô formando aqui, ó, o oi. O Ai, que O com legal. o I. Super fácil, Assim, É né? muito fácil. Sempre Oi. virando pra frente, o dedinho, o Ah, mindinho. ah. Isso. Pra ele enxergar o O e o I. Aham. E eu faço o movimento de que eu tô muito feliz de te ver. Olha, que legal, oi. A gente já sabe um, ó. É, legal, ó, assim, né? Isso. E é assim que a gente começa. E eles ficam o tempo todo me Assim, dando oi. Imagina, O né? tempo todo. Você que já legal. chega e já faz assim, né? Sim, às vezes a gente nem tá durante a oficina, eles me Aham. encontram no corredor. Ah. Oi! E aí você consegue ter, dentro do contexto de aprendizado Aham. daquela criança, você já inseriu ali uma sementinha da inclusão. Uhum. Porque ele já sabe, pelo menos, fazer um cumprimento simples. E a pessoa com deficiência auditiva, ela não está acostumada a ser incluída. É. Infelizmente, essa é uma realidade. Verdade. Porque existem pouquíssimas pessoas que não têm deficiência auditiva que sabem falar Libras. Uhum. Então, a gente tem muito dentro da comunidade surda, uma comunidade muito fechada, porque eles se comunicam entre si. Não há uma abertura de surdo e ouvinte. Aham. É muito pouco essa É muito abertura. difícil É muito mesmo. difícil. Então, quando você tem um ouvinte que sabe um pouco, ainda que seja um mínimo, isso vai causar na pessoa com deficiência auditiva uma sensação de caramba, ele tá se esforçando para falar comigo, olha que legal. É. Ele quer aprender a falar comigo. Não, só esse da criança fazer assim o oi, É, né? Eu é. acho que isso já chama, né? A Sim. criança que não sabe e aprende rápido, assim, eu acho bem legal. E é até interessante, assim, porque eu até sei algumas pouquíssimas coisas, tá? Porque eu até comentei antes aqui de começar a gravar, né, que eu tenho um cunhado que ele é deficiente auditivo, né? Então, assim, eu percebo muito essa coisa que você está falando, né, da dificuldade, né, de estar realmente incluído num ambiente que não seja um ambiente ali de surdos, né? Exatamente. Então, isso que você está falando, assim, é muito importante e eu consigo refletir isso na minha vida, até particular, justamente pelo convívio que eu tenho com um deficiente, né, auditivo. A Bem gente, interessante. infelizmente, é a realidade da inclusão no Brasil e possivelmente no mundo, Uhum. é que a gente ainda caminha muito devagar. Então, se a gente tem dentro da escola, que é uma das coisas que a gente tem como propósito no meu trabalho, incluir o ensino de Libras dentro da escola, você consegue diminuir a distância que existe entre uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência. Porque assim como ela está aprendendo língua portuguesa, ela também está aprendendo a língua de sinais, que também é uma língua oficial do Brasil. Uhum. Então, assim como ela aprende inglês, que não é a nossa língua oficial, ela deveria também estar aprendendo uma língua oficial do Brasil, Verdade. que é Libras. Então, quando você consegue perceber o quanto isso contribui para ela como pessoa sem deficiência e para outra como pessoa com deficiência, você constrói uma ponte, você constrói um caminho, você constrói uma possibilidade tão incrível de comunicação e você aproxima, você não distancia. Uhum. Porque quando você fecha dentro de uma comunidade muito particular, onde eles têm a sua própria comunicação, que é a língua brasileira de sinais, você restringe a ele muitas possibilidades. No contexto de trabalho. Como que aquela pessoa vai ser inserida no contexto de trabalho se os seus colaboradores não sabem falar Libras? Se a pessoa que vai chegar para vender o produto não sabe se comunicar com quem quer comprar. Ele só fala em Libras e o vendedor não sabe falar em Libras. Uhum. Então, dentro da sociedade como um todo, aquela pessoa fica muito restrita à sua própria comunidade. Então, ela vai ir no cinema.
cadê o recurso de Libras Exato. para ela assistir o filme? Uhum. Ah, tem legenda. Quem gosta de ficar lendo aquilo ali? É. Nem a gente. É verdade. Então, não tem. Então, assim, existe todo um contexto ainda que é invisível. Uhum. Onde as pessoas não se preocupam porque o problema não são delas. É. Então, elas esquecem que em algum momento da sua vida elas podem fazer parte desse contexto. Ainda que não seja de forma direta. Uhum. Ainda que seja de forma indireta, como foi o meu caso. E essa coisa que você estava falando da comunicação, porque a comunicação, na realidade, ela é uma das principais ferramentas justamente para a inclusão, né? Exatamente. Então, assim, é isso que ela está falando, né? De inserir o ensino de Libras nas escolas. Nossa. É muito importante. Sim, E você é abre- fácil aprender? Que você mostrou, a gente pegou rapidinho, né, Sim. Gia? É. Assim, é fácil? Existe essa resistência Uhum. como qualquer aprendizado novo na sua vida. Uhum. Então, aprender Libras, ela vai requerer de você muitos movimentos rápidos. Assim como no inglês, né, quem é fluente, às vezes você não entende o que ele falou, porque a fluência dele é tão alta que ele junta uma palavra na outra e você acha que ele falou outra coisa. É. Porque você quer falar pausadinho, você quer fazer a palavra toda completa. Então, assim como no ensino de qualquer língua, existe essa resistência. Então, quando você começa a aprender Libras, você começa de forma gradual. Você vai Uhum. começar com pequenos movimentos, até para você pegar uma habilidade na sua mão que não existe, porque você não está acostumado a fazer esses movimentos. E você vai começar a entender que a sua expressão corporal também faz parte do contexto da língua. Então, por exemplo, eu posso falar oi de muitas maneiras. O mesmo oi. Eu posso falar um oi. Ai, que saco, eu tô aqui falando um oi com essa pessoa. Eu posso falar um oi muito triste. A minha expressão acompanha o sinal. Ou eu posso falar um oi muito feliz. Olha, eu tô muito feliz hoje. Então, é a mesma fala, é o mesmo sinal, que vai comunicar coisas diferentes. Porque a minha expressão vai acompanhar aquele sinal. Então, você começa com sinais pequenos, até que você começa a ter a fluência na língua. Então, às vezes, se você observar surdos conversando, você vai ficar assim, meu Deus, para que eu não entendi, foi nada do que você falou. Verdade. Repete, por favor, não tô... Calma, faz Aqui mais pertinho pausado. tem a instituição, né? Tem. E eu Aliás, passo direto o meu ali. cunhado estudou ali, Ah, é? inclusive, que é o Instituto Nacional de Surdos, né? Isso, INES. Aí eu passo ali direto, eu acho... Assim, é engraçado, né? Não, mas, né? Porque, assim, é diferente, né? Você passa... A gente que é mais velho, que a gente passa, que a gente vê, a gente fica assim, né? Gente, o que será que eles estão falando? Como é que é? Eu quero aprender, mas eu nunca consegui. Eu tento, eu já tentei, mas eu acho que eu não tenho muita coordenação com a mão, tem assim, algumas não- coisas que são mais Ainda- fáceis, né? Eu tô até vendo, por Isso. exemplo, pra falar que a pessoa tá bonita, acho que é só fazer assim, não é? Isso, Faz assim. tem. Tem. E o tudo bem, ó. Você faz o tudo, que é uma abertura abaixo do seu queixo, onde você vem do sinal coxinha, né? Aham. O tradicional coxinha. Tá. Você abre e faz o ok com a sua mão do polegar. Tudo bem. Então, tudo bem. Tudo bem. Você pode fazer o tudo bem como pergunta? Ah, A sua pergunta é expressão como? acompanha. Ah, tá. tá. Entendeu? Ou eu posso falar que tá tudo bem. Então, a sua expressão, ela faz parte do sinal. Aham. É interessante, né? Isso, então é um conjunto, é um né? conjunto. Se você Não falar é só a mão, você não fica Não, só assim, Não, né? não. Se você falar só com a sua mão, Não. você vai passar a sensação de que você é muito fria. Não quero ficar perto de você. Você não tem expressão, você não esboça emoção. Aham. Então, toda a sua expressão precisa acompanhar o que você está falando, assim como com a sua fala de voz. Aham. Eu posso falar também, oi. É. Oi. Ou eu posso falar, oi, gente, poxa, que legal estar aqui com vocês. É. Então, o meu contexto todo faz parte da minha comunicação. Como é que é segunda-feira? Quero falar segunda-feira, como é que é? Ah, boa! Eu ia pedir isso pra ela no final, mas então... Antecipei, então. Segunda versão. Não, segunda-feira, como é que é? A Segunda-feira. segunda, olha, se eu me lembrar, porque os dias da semana a gente não trabalha com eles porque eles são muito tá. pequenininhos, mas é segunda, de 2 e o F. Segunda Assim? e o F. Isso. Aí a gente faz assim, ó, segunda-feira! É. Segundou. A gente então, são esses Vai sinais. gravar o assim, hein? São esses sinais que a gente aprende de forma lúdica, que a gente está Aham. aqui conversando, a gente está aqui Brincando, brincando, mas tá mas aprendendo. a gente está aprendendo. Aham. Então, é esse contexto que a gente leva para dentro da sala de aula. Maravilhoso. Como que a gente pode fazer com que isso seja muito legal para eles? Porque é algo diferente. É algo que eles não estão habituados. E como isso pode ser muito legal para eles? Como que ele pode chegar em casa e falar para a mãe dele?
oi, e ela ficar assim, o que é isso, que gente? isso, né? Por que essa criança tá no TikTok? É mesmo. Ai, meu Deus, mais uma dancinha. Não, ela tá aprendendo uma coisa mais útil. Não que a Muito dancinha legal. não seja importante. Aham. Faz parte do aprendizado Aham. também. Mas algo que vai produzir nela mais cultura, mais acessibilidade, não só para ela, como para as pessoas com deficiência. Eu Boa. trabalhei no Instituto Benjamin Constant, né? Ah, Gente, eu achava que é tão os deficientes interessante. visual, É, né? ali Isso, na deficiente Urca, né? visual. Isso. Eu achava tão interessante porque, assim, eles iam atravessar e tem, né, o sinal pra eles. Só que, assim, eles não queriam ajuda. Eu ia lá porque eu era estagiária, né? Aí eu queria ajudar, pegava na mão deles, eles tiravam, assim, minha mão, falavam assim, não, tô sozinho. E queria sozinho, gente. Ela com a bengalinha, né? Isso. Não é bengala, qual é o nome que dá? É Tem um outro tem um nome que dá, não é bengala. Eu também. Aí ele vinha, né, com aquele negócio, botava assim e saía. Não deixava ajudar. Eu olhava assim, ele subia no ônibus, eu falava com o motorista, moço, pelo amor... Eu já conheço ele. Pronto, já era já conhecido sabe, ali. eles já sabem. Então, assim, até o motorista Já faz conhece. parte desse processo de inclusão. Imagina se ele desse ele no ponto errado. Aham. Ele avisa, né? Ele avisa, ele falou. ele faz parte desse processo de Aham. inclusão. Então, é tão importante quando você consegue entender o seu papel na inclusão, porque aquele motorista está fazendo um papel fundamental. Porque ele precisa do motorista para chegar onde ele... Tem que esperar destino subir o dele. elevador, subir, né, no Isso. ônibus e avisar que tá chegando. O próprio deficiente visual, provavelmente ele já vai ter uma cronometragem de distância, que vai facilitar para ele o entendimento de que ele está próximo ao seu destino. Mas a sinalização do motorista é extremamente importante. É verdade. Então, ele faz parte desse contexto de inclusão. E quais são os outros? Vamos lá. E aí, nós temos também esse aqui. Deixa eu tirar a nossa boneca. Esse nosso personagem, a gente apresenta a questão da síndrome de Down. Então, todo o contexto que envolve essa síndrome e de que forma os nossos amigos se desenvolvem dentro do contexto escolar que possuem essa síndrome de Down. E a gente traz também uma abordagem, junto com esse personagem, a questão racial. Porque a gente tem também a questão da invisibilidade do negro, não só do negro, pessoa sem deficiência, mas principalmente o negro com deficiência. Que aí ele passa por duas questões complexas na sua formação, que é a sua questão de deficiência e a sua questão racial. Então, quando a gente apresenta o nosso personagem de síndrome de Down, que é um personagem negro, a gente consegue trazer as duas abordagens ao mesmo tempo. Tanto a questão da inclusão de raça, onde a gente tem um contexto muito importante, e também a inclusão através da pessoa com deficiência. Então, é muito legal também. Ele tem uma panelinha que a sua principal forma de comunicação com seus amigos é que ele gosta de cozinhar. Ai, que legal! Então, ele gosta de expressar o seu amor pelos seus amigos através da comida. Que legal. Então, ele gosta de presentear os seus amigos com essa... Ai, que delícia. Com essa coisa saborosa. É. Quem não quer um amigo chefe? Não é? E aí, a gente consegue trabalhar bastante coisa com esse personagem também. Que legal. Quem é que modela? Quem é que tem essas ideias? É tudo você? Sim. Ai, que maravilhoso, Você que faz? gente. Sim. Eu desenhei cada um deles. Não faz pra vender, não? Então, nós estamos trabalhando para isso acontecer, por quê? Para você conseguir fazer a modelagem e ter uma linha de produção, precisa de uma estrutura que a gente, no momento, ainda não tem. Mas vai ter, né? Eu espero que sim, que a gente consiga. Essa nossa personagem é aquela que eu falei no início. A gente apresenta a amputação de membro. Tá vendo aqui, ó? Ela tem a amputação do membro inferior da sua perna. E ela usa uma prótese. E a gente colocou a prótese dela rosa para justamente ficar muito diferente da sua perninha original, né? A sua perna natural. E aí a gente colocou rosa e as crianças, a primeira coisa que elas perguntam, ela tá de meia calça? Olha, meia calça rosa? Não, ela tá usando uma prótese. O que é prótese? O que é isso? Aí a gente começa a ter a entrada para falar sobre o assunto. Então a prótese nada mais é do que uma perna, que ela não nasceu com uma, mas a medicina e a tecnologia produziu uma para que ela pudesse andar de uma maneira que para ela fosse mais funcional e conseguisse trazer para ela uma qualidade de vida melhor. Então não é porque ela quer ficar igual a mim, é porque para ela precisa de uma qualidade de vida melhor. Então para ela vai fazer sentido ter uma perna mecânica, ter uma prótese para que ela consiga. E menina, então, deve achar o máximo, né? Botar rosa. Sim, ela pode ter de várias cores, inclusive. E isso é muito legal, porque você traz o olhar do diferente até como uma forma assim, poxa,
Que perna Até que é maneira, legal, hein? né? Muito legal ter uma perna assim que eu posso trocar de cor. Aham. E aí você tem uma outra abordagem, um outro olhar. Que não é aquele olhar assim, poxa, coitadinha, ela não tem perna. Não é, poxa, que maneiro, ela pode trocar de perna, de Aham. cor, pode botar adesivo, pode... É quase quando a gente engessa... Aham. Eu ia dizer É, isso. Que E você todo mundo pinta, né? eu ia dizer escreve. Então você traz para aquele contexto que foi um contexto ruim, Uhum. que foi, ai, me acidentei, precisei colocar o gesso, e você transforma aquele gesso em algo muito legal, que você não quer tirar mais. Exatamente. Que aí quando você quer tirar, você fica assim, poxa, É. perdi meu desenho. Eu tô lembrando de uma coisa aqui, porque eu mais nova, eu precisei realmente engessar aqui minha perna, enfim. E aí, era uma época que surgiu um gesso, não vou lembrar, eu sei que eu conseguia escolher a cor. Aí eu coloquei azul. Nossa, eu fiquei 2 semanas me sentindo assim. Não queria nem tirar. A própria Smurfette. Mas eles não produzem piadas. Uhum. Isso é Entendeu? ótimo. Uhum. Porque assim, quando você apresenta a abordagem, dentro do contexto da diferença, você Uhum. já quebra ali a possibilidade de um bullying. Uhum. Aham. Porque você não abriu espaço para isso. Exato. Você colocou ele junto ao contexto. Então, assim, ele é tão diferente quanto você. É Uhum. isso. Você também é diferente. Então, a gente faz uma dinâmica com eles, onde eles olham um para os outros e eles precisam identificar quais são as características De cada um. que o amigo tem que ele não tem. Uhum. Então, assim, o meu amigo tem o olho preto. O meu é marrom. Viu? Mas ele tem olho também. Aham. É. O meu cabelo é amarelo, o cabelo dele é preto. A minha cor é negra e a cor dele é branca ou é pardo. Aham. Uhum. Então, a gente tem uma dinâmica que a gente faz com eles de identificação, de ter esse olhar. O meu, ele é tão criança quanto eu, Uhum. mas ele é diferente, assim como eu também sou diferente dele. Então, quando você apresenta essa abordagem logo no início, e por eles serem ainda muito pequenos, a construção que eles estão tendo é a construção que você está apresentando para Exato. eles, então eles vão reproduzir aquilo que eles estão aprendendo com você. Uhum. Então, se eu estou ensinando a incluir, Isso. dificilmente ele vai produzir uma fala de exclusão. Porque lá na frente, aquela sementinha que a gente plantou vai fazer a diferença no momento que ele viver aquele contexto. Aham. Então, a nossa intenção de trabalhar com essa faixa etária é justamente por essa possibilidade de formação. São crianças em formação, são crianças que estão no seu processo de repetição, onde elas precisam ter uma inspiração para que ela construa a sua própria identidade. Então, quando você apresenta para elas esse contexto, dificilmente, pode ser que um caso ou outro aconteça, Aham. é claro, né? A gente não sabe quais são as variáveis que estão dentro do seu convívio, Uhum. que são variáveis que podem influenciar diretamente no que ela está aprendendo, como acontece no contexto pedagógico, mas dificilmente lá na frente ela vai ter um comportamento preconceituoso ou um comportamento de exclusão. Isso é ótimo, né? Com certeza. E Essa agora, é a legal, né? mensagem. isso aí. Essa daqui é a nossa personagem com autismo. Então, a gente tem aqui, mais um elemento que compõe o nosso personagem, que é o caderninho. Então, a grande maioria dos autistas, eles têm o que chamamos de hiperfoco. O hiperfoco são as questões onde ele tem maior possibilidade de desenvolvimento ou uma retração muito grande por ele estar preso a um único objeto. Então, a gente tem muitas possibilidades dentro desse contexto onde ele tem essa questão. Então, a nossa personagem, ela tem o seu hiperfoco em desenhos. Então, ela gosta de desenhar. Então, quando a gente apresenta para eles, dentro desse contexto, eu aproximo a mesma coisa que outras crianças podem ter, que é o carinho, que é o desejo de desenhar, que é aquela habilidade de desenhar. Uhum. Então, dentro de cada elemento que a gente apresenta dos personagens, a gente tenta criar um elemento, um acessório que possibilite essa ligação com o personagem. Então, eu preciso falar da diferença, mas eu preciso também falar daquilo que me liga a ele. Então, eu também gosto de desenhar. Poxa, legal, ela também gosta. Ela tem hiperfoco nisso, que é o que ela mais gosta de fazer. Que através desse hiperfoco eu posso alfabetizar ela, ou eu posso, através desse hiperfoco, desconcentrar, porque ela está tão focada nessa questão que ela não está prestando atenção em mais nada. Aham. Então, dentro do contexto, aí entra a parte mais das professoras e da direção, é como eu vou trabalhar esse hiperfoco do autista. Uhum. De que forma eu posso trabalhar de forma positiva e trazer para dentro do contexto do aprendizado dele, e de que forma isso pode atrapalhar, se eu não tiver um assessoramento
que envolva o que ele precisa aprender dentro do que ele consegue entregar. Então, quando eu apresento para eles que ela gosta de desenhar, eu ensino para eles que quando ela está ali, ela precisa do espaço dela. Então, ela está naquele momento dela construindo o seu mundo. Então, nesse momento, se eu entro em conflito com ela, eu vou ter um problema. Uhum. Então, eu não vou entrar em conflito com ela, porque esse é o momento dela. Então, eu respeito o espaço do outro. Então, é isso que lá no início eu falei sobre abordagem com o meu filho, em que momento ele está entrando em crise. Então, nesse momento, eu preciso respeitar o espaço dele. Porque se eu sei que aquele enfrentamento vai causar nele uma crise, por que eu vou provocar a crise? Então, eu evito a crise, porque a crise não vai ser boa nem para ele e nem para mim. Uhum. Então, dentro do contexto da inclusão, respeitar o espaço. Eu não gosto muito de usar a palavra limitação, mas respeitar o que ele consegue entregar é fundamental. Uhum. Porque eu posso criar um problema desnecessário dentro de um contexto que eu também estou inserido. Então, se eu provoco nele, se eu desregulo ele dentro da sala de aula, a possibilidade de que toda a turma perca o controle é muito grande. Porque ele vai estar desestabilizado e ele vai desestabilizar as outras crianças. Uhum. Pode ser de forma emocional, pode ser de forma física. Então, quando eu falo para eles, olha, ela gosta muito de desenhar e quando ela está desenhando, ela está muito focada em desenhar. Ela está concentrada em desenhar. Então, quem é que gosta de ser atrapalhado quando está concentrado, né? Ninguém. Não, tia. Ai, o meu amigo, ele me atrapalha. Então, você cria essa ligação. Aham. E aí você fala para ele, e você gosta de ser atrapalhado? Ah, não, é muito chato. Às vezes eu tô brincando, ele vai lá e derruba meus brinquedos. Falei, então é exatamente isso. Então você consegue, dentro dessas possibilidades de diálogo, aproximar aquela criança que não tem deficiência do contexto da criança que tem deficiência. Então, assim, ela também tem uma questão de concentração que eu também tenho. Pode ser diferente na atenuância, pode ser diferente da forma como ela está percebendo o mundo, obviamente, sim. Mas eu tenho uma ligação de causa e efeito que eu também vivo. Então, eu também preciso do meu espaço. Tem dia que eu não quero falar com ninguém. Tem dia que eu quero estar lá no meu espaço, vivendo a minha vida, comendo meu sorvete no sofá, assistindo a minha série. Não quero ninguém me perturbando. Mas é porque naquele dia você está daquele jeito. No caso dos autistas, possivelmente ele está assim todos os dias, porque ele tem um processo de repetição, ele tem um processo de rotina. Então, respeitar o contexto do meu amigo vai me ajudar a respeitar a mim mesma. Porque quando eu não estou invadindo o espaço dele, eu estou respeitando o espaço dele, ele também vai respeitar o meu. Então, isso que é muito importante. Perfeito. É muito legal. Temos mais? Temos a nossa última. Olha! Essa Tô daqui, cheia aqui, ó. é a nossa personagem, onde a gente literalmente aproxima as crianças do contexto de inclusão. Essa minha personagem não tem deficiência. Então, é aqui que eles se encontram. Ela é a amiga de todos eles. Então, ela é a que faz a ligação entre mim e as pessoas com deficiência. Então, quando eu apresento ela, geralmente eu apresento ela por último, e eu falo, ela é igual a você. E aí a minha fala é diferente, porque eu não estou mais usando a palavra diferente. Agora eu estou usando a palavra igual. Ela é igual a você. E ela escolheu ser amiga de todos eles. Então, ela aprendeu, assim como você está aprendendo hoje, as diferenças, a importância da inclusão. E ela escolheu fazer parte desse processo. Então, é aqui que eu convido eles a fazer a mesma escolha. Olha, é quase um chamamento. Ai, mas é isso. Tô achando lindo. No final, a gente tem esse encerramento, porque o meu objetivo com a inclusão reversa é alcançar essa criança que não tenha deficiência, para que ela não se torne um adulto que exclui, um adulto preconceituoso. Então, a nossa base de prevenção ao bullying, ela começa aqui. Porque lá na frente, ela vai querer ser a nossa personagem, que não faz bullying, que respeita as diferenças, que participa das brincadeiras, que sabe que a nossa personagem, quando está desenhando, ela não quer brincar, e ela vai brincar com o outro que quer brincar naquele momento, que ela sabe que o deficiente visual vai enxergar o mundo com as mãos, e aí ela vai descrever o que está ao redor dele. Olha, tem uma árvore aqui, a árvore é grande, ela tem uma textura mais bruta, que não é uma textura lisa, ela vai conseguir descrever, como a gente tem no audiodescrição, em peças teatrais, em espetáculos, ela vai produzir para ele a imagem através de como ela está descrevendo o seu cenário. Então, ela é o elo
Então, no final, a gente convida que cada criança possa se tornar esse elo. É um elo super importante, né? Exatamente. Essencial. Muito lindo. Gente, maravilhoso, Adorei. Rosiane, maravilhoso. Papo super gostoso. Mas infelizmente a gente tá chegando no finalzinho, mas assim, foi enriquecedor, assim, sabe? O nosso papo, com certeza, para quem tá assistindo, acompanhando a gente aqui também, com certeza foi enriquecedor também. Aliás, pessoal, deixem seus comentários, porque realmente pra gente também é muito importante, né? Sim. Comentários, perguntas, né? Exatamente. Isso é muito legal. Então, eu quero até aproveitar esse momento para, claro, desejar uma semana aí. Uma semana não, na realidade, eu quero desejar respeito e empatia, né? E isso é para a vida. E você, Paulinha? Eu queria desejar muito amor, né? Muita paz e muito respeito ao próximo, né? Começar desde novo, isso é muito importante. Até em casa, né? Não precisa ser na escola, que eu acho que a pessoa que fala, com certeza. a pessoa que fala que você tem que aprender na escola, eu acho, né? Tem que aprender em casa, você ensinar seus filhos desde pequeno a diferença, né? Meus filhos têm caso na escola de autismo, cadeirante, e eles respeitam e são os melhores amigos. Então, assim, eu ainda acho o máximo. Eu falo, vamos no Parque Lage, ajudo a carregar, ajudo a ensinar como carrega, como faz. Isso aí. Por que ele fica sentado ali? Mãe, ele fica sentado, mas a gente vai ajudar ele. A gente vai brincar com ele junto. Fica no celular. Criança não gosta de ficar no celular? Fica no celular junto. Então, assim, eu acho isso muito legal. Eu queria que todos fizessem, né? Seria maravilhoso. E o seu recado? Olha, eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo, acompanhando esse podcast maravilhoso, que eu estou fazendo parte hoje, que você possa olhar ao redor e se perguntar de que forma eu posso contribuir para o meu vizinho, para o meu amigo, para aquele que eu não tenho muita empatia ainda. De que forma eu posso contribuir para que a vida dele seja melhor. Porque eu sempre falo uma coisa que para mim funciona muito. Não é porque o problema não é meu, é que ele não vai me atingir de alguma forma. Quando eu ignoro um problema, eu posso fazer com que eu entre no problema. Então, de alguma forma, ele vai me alcançar em algum momento, né? A gente tem vários contextos onde isso pode ser utilizado, mas principalmente no contexto de inclusão. Quando eu digo para o meu filho, se afasta desse amigo porque eu não quero você perto dele, eu não estou protegendo meu filho. Eu estou ensinando ele que aquela pessoa não é importante, que aquela pessoa não tem uma vida importante, que aquela pessoa não faz parte do meu contexto. Então, eu estou dizendo para ele, afasta porque eu não quero que você aprenda a lidar com isso. Então, quando você olha ao seu redor e você percebe que o mundo não gira ao seu redor, ele gira ao redor de todo mundo, eu consigo ter a empatia, eu consigo olhar de uma maneira diferente, eu consigo me colocar dentro do contexto onde todo mundo, de fato, faz parte. Nossa, muito legal! Muito bom! Parabéns, viu? Querida, foi maravilhoso, obrigada. de verdade. Muito Lindo obrigada trabalho. pela sua presença. Acho não, com certeza foi muito especial, né, Paulinha? Porque Nossa, maravilhoso. A gente quer até aproveitar para dizer para a turma de casa, né? Na verdade, para já desejar um Feliz Natal, porque a gente, semana que vem é 25 de dezembro. Passa Natal, rápido, hein? Natal. Nós estaremos de folguinha, né, Paulinha? Uma folguinha, né, gente? folguinha. A gente merece, né? Mas foi maravilhoso, porque todo esse papo que a gente teve, né? É um papo... E tinha que fechar assim, né? Exato, que traz reflexão pra gente. E justamente nesse momento, né, de ano novo, né? Então, obrigada por essa oportunidade, obrigada por essa presença. Feliz Natal pra você, pra sua família, pras crianças que você atende. Feliz Natal pra todo mundo que tá em casa assistindo a gente, que tá em casa, que tá no trabalho, enfim, que tá no ônibus, que tá no metrô, né? E a gente já até aproveita para desejar também, né, Paulinha, uma excelente virada de ano, mas estaremos aqui no dia 1º de janeiro, porque 1º de janeiro é segunda-feira. Fala aí, Paulinha. Gente, começar o ano numa segunda-feira. Nossa! Com segunda versão. Top! Gente, é muito bom. É bom demais. É verdade. Top. Então é isso. Passa seu Instagram aí para as pessoas, Claro, né, vai ser um poderem, prazer né? receber vocês lá no meu Instagram. É Rosiane, ROSIANE.educadora. Lá eu compartilho do meu dia a dia como educadora e também do meu trabalho de inclusão. Espero todos vocês lá, para seguir Se alguém meu quiser trabalho. chamar para a escola, Só mandar o só direct. mandar o direct. Isso.
Ah, Tá então tá maravilhoso. ótimo. Ó, quiser levar esses bonecos lindos pra escola, né? Ou até numa festa, Sim. né? Se Mostrar você- numa festinha, se você mostrar quer a diferença, eu acho bem proporcionar legal. esse tema, né? estamos aqui. Ah, legal. Maravilhoso. Vamos nessa então, @podcast segunda versão. Vai lá, gente, Instagram, compartilha, segue a gente lá, né? E comenta. Instagram, YouTube e Spotify. Beijo, gente. Tchau. Até 2024. Feliz Natal, hein?